Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Joycast, o podcast da Joy. E hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco, acho que não é tão falado, mas é algo que eu acho que é pertinente, acho que a gente deve falar. Ninguém gosta de receber o não, né? Mas a gente vai falar hoje sobre quando Deus diz não. E aí eu tô com os meus amigos aqui novamente, o pastor Wellington, obrigado pela tua presença. Diegão, obrigado pela presença. E eu queria começar falando que, às vezes, a gente consulta Deus, né? A gente tem Deus como aquele cara que é o nosso gênio da lâmpada, né? Aquele que a gente faz os nossos pedidos, como a gente acha que tem que ser, como já tem os meus planos. Ó, Deus, seguinte, vai acontecer isso, eu faço isso, e eu resolvo assim, e a gente fecha a conta, né? E Deus só assina, né? Porque o plano já está traçado. Assina aqui embaixo, o carimbo de Deus para o meu plano. E a gente esquece que não é bem assim, né? Ou senão, como a gente, como pai, às vezes, a gente tem muita dificuldade de dizer não. Com medo de frustrar, com medo de passar um pouco da conta, com medo de ver o filho sofrer. Mas a gente tem que entender que Deus, ele é justo, né? E ele sabe como dizer não, e ele sabe o que é melhor pra gente, e ele não falha igual a gente falha como pai. E aí, tendo dito isso, eu queria que vocês me ajudassem aí pra gente discutir sobre os nãos de Deus. Quais seriam os motivos que Deus, ele teria que dizer não, ou ele diz não, né? Se a gente pudesse elencar aí por que Deus diz não, ou quando ele deveria dizer não para a gente, começar conversando um pouco sobre isso, que a vida não é feita de sims, muito menos da parte de Deus. Pastor, para o ímpar? Quer começar? Pode ir. Eu acho que também tem uma lista, assim, vou falar alguns, e o pastor Wellington pode completá-los. Sabe aqueles pedidos egoístas que temos, cara? Tipo, quem já não pediu, quero ganhar na Mega Sena sozinho, né? Da virada. Da virada ainda, não pode ser qualquer uma, né? Então, Deus, ele é muito cuidadoso. Deus, ele vê coisas que a gente não vê, ele ouve coisas que não ouve. E o melhor de tudo isso, que Deus conhece nossos corações, né? Então, quando a gente não perdoa alguém, por exemplo, o quanto a gente recebe não, porque não faz sentido, né? A gente está falando desse podcast. Quando a gente não tem fé, eu acho que a gente recebe não de Deus. Quando a gente pensa mais em nós mesmos, não pensamos nos outros, Deus coloca não. Ixi, a fila é longa, pastor. Biblicamente falando, por exemplo, se nós fizermos um pedido que que não estiver alinhado com a vontade de Deus revelada, naturalmente Deus vai dizer não. Quando nós estivermos em desobediência, bem provável que Deus vai dizer não. Quando nós não temos comunhão com Deus, ele pode dizer não também para a gente. Quando nós não cuidamos, por exemplo, dos pobres, dos necessitados, das viúvas, dos órfãos, ele também pode nos dizer não. Quando nossos planos não estão alinhados com os dele, né? Exato. Ele nos diz não. A irmã orar pro marido que é encrenca, passar dessa para melhor e ser salvo, por exemplo, é um pedido eu acho que Deus talvez não atenda. Talvez não atenda, né? E vice-versa, né? O marido Exatamente. também. A gente tem que orar mais para saber como orar, né? Exatamente. Isso foi bonito. Eu acho que se a gente olhar para a Bíblia, né, algumas histórias nos intrigam, né, com o não de Deus. E eu queria começar falando, se vocês puderem comentar, sobre lá no início, o não que Deus deu para Abel, né? Acho que um dos primeiros nãos que a gente vê ali dentro da Bíblia é o não para a oferta, né, que Abel fez. Então, por que Deus disse não, pastorzão, para a oferta de Abel, ou Diego, enfim? Verdade. Não fica claro, por exemplo, quando nós lemos Gênesis, qual é a resposta. E se você for pegar os melhores comentários, você vai ver que
geralmente os comentaristas vão dizer coisas mais ou menos nessa linha. O sacrifício de um foi sacrifício de carne, de sangue. O outro foi sacrifício de alimentos. Por isso que Deus recebeu um e não Deus recebeu o outro. É possível, eu não acredito que seja isso, que tenha essa relação, mas quando nós vamos para a Bíblia, o que a Bíblia fala, por exemplo, em Hebreus 11:6, texto conhecido, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ou seja, nós sabemos então que a oferta de Caim foi sem fé. Sim. O texto, quando nós lemos Gênesis, nós não temos um insight sobre isso. Mas quando nós lemos, por exemplo, Hebreus, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a oferta dele não foi agradável a Deus, é porque ele não teve fé. Exato. E eu acredito. A oferta de Caim. Desculpa. Eu falei Abel, né? Eu acho. Eu não lembro. Eu acho. Enfim. Caim. Perdão, pode falar. Não, por favor, Não, eu quero dizer é isso, volta lá na pergunta anterior, né? Eu acho que o que a gente tem que ter muito claro na nossa mente, principalmente o cristão, é doar-se verdadeiramente. Eu acho que não é nem o que foi ofertado, mas sim a graça do coração de cada um, né? A gente ouve muito assim, quando se fala dízimos dentro da igreja, né? Não quero dizimar porque vai faltar no final do mês. Eu vou dizimar só isso porque pode ser que não dê aquilo. Quando a gente está verdadeiramente se entregando para Deus e fazendo aquilo com todo o teu coração, Deus provê. Isso aqui não é, como eu falei no sábado, né? Isso aqui não é o evangelho da prosperidade. Se der, vai receber. Mas é impossível quem caminha com o Senhor não receber a graça do Senhor, desde que a gente faça isso de uma forma verdadeira, né? Sim. O que parece que o texto implica é dizer o seguinte: como Abel tinha fé, por ele ter fé, ele ofereceu o seu melhor. O fato de Caim não ter fé, ele não ofereceu o melhor. O oferecer o melhor aqui é a consequência do caso da ausência de fé dele. O que pode acontecer conosco também, né? Sim. Um exemplo aqui rápido, né? Uma das perguntas que a gente também levantou e recebeu no episódio em que Balaque, o rei dos Moabitas, ele vai atrás de Balaão e ele pede que ele amaldiçoe o povo de Israel. E aí eu acho que esse já começa a ficar um pouco mais óbvio, né? Por que Deus disse não para ele? Tipo, não vou... vai contra o que Deus já tinha dito, né? Aqui é bem claro, tá falando aqui, eu estava procurando já, a gente encontra esses números, em vários momentos em números, mas eu acho que o que acontece aqui é um pedido de Balaque, é um pedido egoísta, né? Um pedido contrário à vontade de Deus. Ele queria usufruir do amor de Deus, da bondade de Deus, ou dos benefícios, os favores de Deus. E aí eu queria se permitir aqui, Números 22:12, diz assim, ó: mas Deus disse a Balaão, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo porque é povo abençoado. Sim. Então, o que ele está pedindo aqui, sabe quando tu brincou agora de matar o esposo, a esposa, assim, vai com Deus? Não, está contra os planos de Deus. E se não tem essa intimidade e o pedido ainda tem um cunho egoísta, não tem como dar certo. Acho que para mim foi isso que aconteceu com ele, né? Eu acho que une aí não só mas alguns motivos, né? Porque Deus disse não. Sim, ele está, no caso, Balaque, que era o rei dos Moabitas, ele queria amaldiçoar o povo de Israel, que ele via como um povo inimigo. Ele não estava pensando no povo de Israel, estava pensando somente no povo dele. E ele estava consultando uma espécie de um profeta que era de Israel para amaldiçoar o seu... Ou seja, ele não tinha comunhão, relacionamento com Deus, mas queria a bênção de Deus. É aquela famosa frase dentro das igrejas que a gente fala, né? Que a pessoa, ela quer a bênção de Deus, mas ele não quer o Deus da bênção. Eu quero que você me provê algo sem que eu tenha um relacionamento, sem que eu tenha que andar contigo, sem que eu ter intimidade. Então é uma junção de vários fatores aí que explicam por que Deus disse não. O interessante é que acho que se você caminha com Deus, né? Tudo começa no seu... Se você, uma vez que é cristão e que lê a Bíblia e que sabe o que Deus exige ou pede de nós, eu acho que, consequentemente, conhecendo a verdade,
você vai saber o que pedir, né? Você não vai nem pedir o que não deve ser pedido. E, Bruno, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de achar que a gente tem o controle das nossas vidas, né? Sim. Quando a gente tem essa falsa percepção de que nós temos o controle da vida, porque é falsa, tudo vem de Deus, é Ele que comanda, Ele que nos fez, Ele é o Criador, nós somos a criação e a criatura. E aí quando a gente lida com os nossos próprios propósitos, a tendência de tomar decisões errôneas é muito grande. Sim. Então, mais uma vez, eu reforçando o que tu falou, o fato da gente ter comunhão com o Senhor, entender à luz da Bíblia o que exatamente e como que funciona esse caminhar com o Senhor Jesus, as decisões são pautadas no que o Evangelho diz e não o que o meu coração quer, né? Então, acredito que se torna mais fácil. Sim, com certeza. E aí, talvez fique um pouco... assim, só falando de não, mas o intuito é que levantar alguns episódios que foi dito não. Eu queria falar de novo sobre o não do povo de Israel, né? Vários deles foram impedidos de entrar na Terra Prometida, né? Eles andaram ali, andaram e não entraram. A gente poderia comentar um pouquinho sobre por quê, né? Esse é o clássico não como resultado da desobediência. Exatamente. E essa passagem, eu acredito que essa passagem seja conhecida da maioria de todos os cristãos. Desde criança as pessoas estudam essa história. Mas o que me chama muito a atenção nessa história é que essas mesmas pessoas que não estão entrando na Terra Prometida, que mana leite e mel, foram as que viram as pragas do Egito, todas, cada uma delas, foram poupados. Eles viram o mar se abrir, eles foram alimentados miraculosamente por uma comida que literalmente descia do céu. Tinha uma nuvem que os protegia do fogo, do sol. Tinha uma coluna de fogo que os protegia no frio do deserto. Beberam água que veio da rocha, milagre após milagre, milagre após milagre, mas não acreditavam que Deus tinha a capacidade de levá-los até lá. Esse é o verdadeiro não educacional que eu vejo. Sabe que um pai tem que falar para um filho que a gente não pode, tu comentou isso, Bruno, agora no início, de não poder fazer tudo que o filho quer, de vez em quando os não são necessários, e eu vejo isso muito interessante, pastor Wellington, que a gente comentou esses tempos, minha família e eu, minha filha falava assim, né? Pai, como é que aquele povo viu todos esses milagres, essas pragas do Egito e mesmo assim virava as costas para Deus? Sim. Eu acho que a reflexão que a gente faz é justamente essa. A gente vê milagres todos os dias. A gente consegue ver os milagres que estão escritos na Bíblia, os milagres que estão no Novo Testamento e os milagres que Deus faz na nossa vida. Sim. E mesmo assim a gente costuma criticar. É o caso de comprar um carro, né? Eu preciso comprar um carro novo. Compro um carro novo, começo a queixar que agora não tenho dinheiro para pagar o carro novo. Ou que o carro gasta muito combustível, meu caso, né? Ou que o seguro tá caro. O seguro tá caro. Daí eu não tenho carro, eu queixo que eu não tenho carro porque eu tenho que pegar um ônibus. O importante é reclamar, né? A gente está todos os dias, exatamente, nosso coração acorda todo dia disposto a fazer errado, né? É verdade. Impressionante. E aí a gente, dentro desse mesmo tema, a gente pode pensar em Moisés, né? Porque assim, a gente vê algumas coisas acontecendo nessa jornada do povo murmurando, do povo fazendo coisas, né, que não deveria, mas no fim o próprio Moisés é vítima, né, do não e também não consegue, não encontra, não entra na Terra Prometida. E como que a gente pode olhar para isso? O que a gente pode tirar disso também de forma didática, né? Eu diria que no caso de Moisés, talvez a grande lição, ou uma das grandes lições que nós podemos extrair do caso dele é o seguinte: nós sabemos que ele cometeu um ato de desobediência, mas em razão da irritação e dos problemas que as pessoas trouxeram a ele. Sim. Então, nesse caso, seria... por ele ter um papel de liderança, exercer liderança, ele foi afetado pelo problema dos seus liderados, perdeu a cabeça, e ao perder a cabeça, ele desobedece a Deus ao ferir a rocha, quando Deus havia lhe pedido para falar com a rocha para que desse água, e Deus futuramente vai falar que ele não vai entrar por causa disso. Acho que a aplicação aqui é clara, né? Cuidado. Veja, se o povo tivesse sido mais tranquilo,
talvez ele não tivesse feito isso. Mas quando ele errou, Deus fala, por você ser líder e por eu ter te dado graça do meu espírito, você poderia ter agido diferente. E a Bíblia diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. Então tá aqui mais outro elemento didático. E aí nos mostra claramente que a falta de controle está em todas as áreas da vida e da sociedade. Inclusive, Moisés, o cara que tinha uma conversa direta com Deus, Deus falou para ele que tinha que fazer, ele mesmo se contrariou. Qual de nós aqui, irmãos, já não ouviu Deus falar com a gente dá um jeitinho de fazer diferente, né? Eu vou te contar, mas é muito bom. Cara, eu me compadeço por Moisés. Às vezes eu fico com dó, porque eu me vejo, né? Quem tem filho pequeno passa por situações diferentes, às vezes, cara, a gente olha para a criança e fala, meu Deus, não é possível, sabe? Nos tira do sério e nós, como cristãos, a gente tem que manter o autocontrole, mas muitas vezes isso está bem difícil. Bem difícil. Pobre Moisés. A gente viu alguns exemplos, né, do Antigo Testamento e queria falar agora de alguns exemplos do Novo Testamento. A gente tem, por exemplo, Paulo, que recebe o não de Deus por 3 vezes, pedindo para que ele tirasse o espinho na carne, que a gente não sabe exatamente o que é, mas com certeza é algo que o afligia, né? Porque senão isso nem estaria registrado, né, nos autos da Bíblia. Então a gente não sabe exatamente o que é, mas ele ouviu o não de Deus, então aprove ao Senhor que ele continuasse sofrendo com esse espinho na carne. E eu queria que vocês comentassem também sobre isso. Eu poderia responder essa pergunta lendo 2 Coríntios 12, de 7 a 10? Por favor, Diegão. E eu peço desculpa ao pessoal de casa, que se eu gaguejar aqui, sabe quando a idade chega, eu estou tentando ler no meu celular aqui, eu sempre uso meu computador, mas hoje eu trouxe celular, seja de que Deus quiser. A Bíblia diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me as fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo mesmo está dizendo aqui, né, se o pedido dele fosse atendido, ele se exaltaria. É aquela coisa que ele cresça e eu me diminua. E eu vou voltar, posso estar me tornando repetitivo aqui, mas é achar que a gente tem o controle de tudo e tudo vem de nós e não do Senhor. Eu participei essa semana eu fui conversar com um canadense, uma pessoa dentro da igreja, assim, e o comentário que eu fiz, eu conversei com a pessoa em inglês, né, irmãos? Sabe como é que são essas coisas? Tirando o pastor Wellington, o pastor Bruno, que falam super bem inglês, eu padeço todo dia. Todo dia eu levanto disposto a lutar com essa língua chamada inglês. E aí eu conversando com a pessoa, eu saí satisfeito. Mas eu tinha certeza que se fosse em português, eu teria convencido. E parece que eu ouvi uma voz assim, penetrante no meu coração, que falou, é por isso que a reunião não foi em português. Porque se desse certo, não teria sido eu. Teria sido com as tuas mãos. Então foi em inglês para saber que tu não é o cara inglês e mesmo assim deu certo. Eu resumiria dessa forma, né? Eu só corrigiria que o inglês aqui bom é só do pastor Wellington mesmo. Mas tudo bem. Pastor, alguma coisa sobre esse tópico? Eu só diria que talvez não tenha tanto relação com não. E na verdade sim, é que, veja, nós geralmente costumamos falar de como Paulo foi agraciado por Deus, teve revelações, foi ao 3º céu, mas nós nos esquecemos de que ele teve que padecer, por exemplo, espinho na carne. Então veja, é como se Deus fizesse o seguinte, eu te concedi um acesso que outras pessoas não tiveram, mas em contrapartida eu te disse não em outras situações para você entender que, porque se você tiver essas revelações e tudo que você pedir for te atendido, você provavelmente vai ser uma pessoa diferente da que eu quero que você seja. É verdade. Eu fico pensando até pela história de Paulo, né, antes de se tornar Paulo, no princípio, o quão religioso ele foi, né? Mas estava, acho que, no lado errado da religiosidade. E aí Deus perdoa o pecado de Paulo, mas existe consequência. Todo pecado existe uma consequência. E para mim também faria parte desse processo dos nãos, né? Interessante.
Então, já que a gente começou a falar de Paulo, vamos falar de um não que Paulo recebeu, que é um pouco atípico, né? Porque a intenção de Paulo era boa quando ele pediu isso para Deus. E ele queria pregar o evangelho na Ásia. Ou seja, se você olha isso, aplicando para os nossos dias de hoje, sei lá, Senhor, eu quero evangelizar num bairro tal, ou quero ir para a Zâmbia evangelizar e Deus falar para você, não vai. Mas assim, pô, é uma coisa boa, eu quero evangelizar as pessoas, eu quero ir para um local específico e talvez essa não seja a vontade de Deus para nós, né? Então, gostaria de comentar um pouco sobre isso, porque a motivação era muito boa, né? Era pregar o evangelho na Ásia, mas Deus realmente não permitiu que isso acontecesse. Sabe aquele ditado que fala assim, que de boas intenções o mundo tá cheio, meu irmão? Eu acho que se aplica aqui. Não é bem o mundo, mas... O que eu acho é que Paulo não foi negado de pregar, só que não era exatamente onde Paulo estava pensando pregar primariamente. Eu brinco sempre, quando eu penso nessa passagem, eu faço uma brincadeira, e eu sei que o assunto ele é sério, mas a gente quer terminar um bem descontraído. Eu antes de me converter verdadeiramente, eu falo, Senhor, eu quero te seguir, eu quero falar do Senhor lá na Suíça. E aí um dia minha esposa falou, mano, por que na Suíça? Eu falei, porque é um lugar lindo, é um lugar que eu sempre quis visitar, juntar útil ao agradável, de pregar a palavra do Senhor no lugar que eu quero, ainda a igreja pagando. Olha a cabeça do pecador aqui, né? Então acho que o que aconteceu com Paulo foi justamente isso. Ele não foi proibido, mas o tempo de Deus era diferente para a Ásia. Ele tinha coisas importantes para fazer antes, para depois chegar até a Ásia. E para você que está em casa, de repente, não está tão familiarizado com a Bíblia, se você quiser saber um pouco mais, isso está lá em Atos 16, dos versículos 6 a 10, conta um pouquinho dessa história, né? Mas, pastor Wellington, por favor, não sei se quer acrescentar mais. Não, eu acho que a resposta foi completa. Não parece ser Deus falando, né? Porque impedir alguém de pregar o evangelho, quando um dos maiores mandamentos que nós temos é para que nós façamos discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfim. Mas foi exatamente isso que o Diego mencionou. Naquele momento não era. Agora veja, o que eu acho bonito nessa passagem é entender que, mesmo com a melhor das intenções, com pureza de coração, com a vontade de fazer aquilo que é de Deus, nós podemos estar longe da vontade de Deus. Perfeito. Fazendo algo que a gente acha que é a vontade de Deus. Ou seja, ele estava na igreja fazendo missões, mas o que ele queria, o tipo de missão que ele queria fazer não era a vontade de Deus. E nós podemos estar na igreja, de repente, cantando, quando o cantar não é o que Deus nos quer. Eu posso estar, de repente, fazendo um trabalho X quando Deus quer que eu faça Y. Então, ou seja, é possível que a gente se perca na vontade de Deus dentro da igreja, dentro de casa. Um jovem nos procurou, pastores, para pedir, na época que eu liderava os teens, que hoje, orgulhosamente, é o meu filho que lidera, que queria fazer uma ação na rua, com moradores de rua. Pô, cara, se a gente for parar para pensar, é incrível. É uma ação de evangelizar moradores de rua. Eles queriam levar garrafinhas PETs de água e no rótulo da garrafa retirar o rótulo da marca, enfim, da empresa e colocar uma passagem bíblica. Eu vejo zero problema em tudo. Para mim tem tudo mão de Deus. O projeto não foi para frente. Então, para mim, é exatamente essa passagem. O projeto é incrível. A vontade do irmão é incrível. O coração do irmão está repleto do evangelho. A gente ir ao mundo e pregar o evangelho, mas Deus falou, tem coisas ainda que são necessárias fazer anteriormente, né? É isso. Legal. Em Lucas 9, dos 52 ao 56, conta um episódio em que os discípulos, né, eles pediram ao evangelizar uma região, uma cidade, e aquelas pessoas não aceitarem o evangelho, Tiago e João perguntaram para Deus se não podia orar para mandar fogo e matar todo mundo. Que caia fogo do céu. Que caia fogo do céu e, já que eles não quiseram, que o Senhor lavamos as nossas mãos e que o Senhor faça descer fogo nessa cidade. E Deus disse que não. Sobre essa motivação e esse texto em específico, o que vocês acham que a gente pode tirar como, né, como algo... Temos bastante lições aqui. Eu diria que, por exemplo, faltava aos discípulos o amor que Jesus tinha para com os inimigos. Faltava o carinho, o afeto que Jesus tinha. Eles foram
obedeceram à vontade de Deus, pregaram o evangelho não foi bem recebido e eles pediram já, é como se fosse assim, uma chance. Não Falta aceitou amor, né? nessa, vamos... Imagine se Jesus tivesse tratado os discípulos da mesma maneira com que eles estavam pedindo agora. Sim, Eles também não estariam vivos. É, sim. o amor de Deus, né, pastor? O Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, né? Até porque na história bíblica, fogos do céu tinham caído e tinha um propósito melhor, né? Então, mas neste caso específico não era para fazer. Eu acho que foi pelo amor incondicional de Deus, né? O que me chama a atenção também é assim, como eles não falaram, ou seja, o texto deixa claro que eles acreditavam que o fogo ia cair do céu. Ou seja, eles tinham tanta convicção de que Deus iria atender o pedido deles, que eles falaram, você não quer? É quase que numa pergunta retórica, podemos, só para confirmar, podemos fazer? Agora, eles poderiam ter fé para várias outras coisas que não tiveram. Não tiveram. Eles não tiveram fé para expulsar demônios, e para fazer uma série, para obedecer ou seguir Jesus até a cruz, mas nessa situação, o que mostra, Bruno, que por vezes, né, quando nós olhamos as pessoas como nossas inimigas, não nossos amigos, que os nossos pedidos são extremamente egoístas, totalmente equivocados. E Sim. Deus vai dizer não, certamente vai dizer não. Sim. Eu acho que a maioria das situações elas têm basicamente no seu Cerne? inicialmente no cerne exatamente os mesmos problemas, né? Falta de amor, a desobediência a Deus ou o egoísmo, né? Eu acho que a oração que a gente tem que fazer a Deus é que a gente não se envolva naquilo que Ele não quer que a gente se envolva, né? A gente faça aquilo que Ele quer que a gente faça. E tendo um coração mais ou menos com essa motivação, vai ser um pouco mais tranquilo. E outro episódio, a gente já está aí acabando os nossos episódios, e depois acho que a gente pode até trazer algum outro episódio, se vocês quiserem, ou algum outro não que às vezes se faz necessário, mas é no pedido de Marta e Maria em relação a Lázaro, né? Jesus, ele dá uma resposta ali, ó, ainda não é hora de eu ir, o que está acontecendo não vai resultar em morte, fique em paz. E ele ainda ficou mais 2 dias fazendo o que ele estava fazendo, e quando ele chegou lá, humanamente falando, o caldo já tinha entornado, já não tinha mais o que fazer. E aí Jesus, ele surpreende, mas imagina assim, até Jesus chegar e surpreender e tira a pedra e vem aí que não é isso. Imagina o coração daquelas pessoas dizendo, pô, cara, o Lázaro é, né, amigo, como que Jesus, podendo ir lá e fazer alguma coisa, não vai? E assim, no momento que eles queriam, né? Então, às vezes, a gente também quer no momento que a gente quer, né? E às vezes não é o momento. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho desse episódio também, tirar aí boas... Cara, eu acho muito legal essa parte específica, porque o tempo de Marta e Maria era totalmente diferente do tempo de Deus, ao meu ver. E Deus, eu acho que de uma forma educacional, corretiva, ele, como eu falei, ele vê coisas que a gente não vê. Às vezes ele te dá um não agora para honra e glória do nome dele também. Porque mais à frente ele vai dar aquilo que foi pedido, Sim. porque estava no centro da vontade dele. E o formato, o jeito que a gente recebe, ele é muito mais grandioso. Eu lembro de uma passagem, eu lembro de um caso, como que a gente fala para uma mãe que o filho está, sei lá, à beira do leito da morte. Que tipo de palavra que se leva para uma mãe dessa? Às vezes eu não consigo pensar o que dizer, né? Sim. E aí passa-se um tempo e daqui a pouco a criança é curada, é salva, os médicos, Deus usa as mãos dos médicos, a criança é curada e aquela alegria se torna muito maior do que no tempo inicial. É isso, sabe? Deus a gente vive ainda, a gente é o povo do Egito, cara. A gente saiu do Egito, mas o Egito não sai da gente, sabe? A gente quer tudo de uma forma imediata, é como se Deus fosse o nosso garçom. E que Deus está dizendo, não, ei, descansa em mim, vai lá para o quarto escuro, lá em Mateus 6,6, né? Vai para o quarto escuro, dobra o joelho, ora em secreto que eu vou estar vendo o seu coração, não te ouvindo. É isso, Deus vê nosso coração. E tudo acontece no momento exato da forma certa. Sim. Mais uma vez, as pessoas podem dizer, como que a gente vê graça quando a gente perde um filho?
A gente precisa ver, porque o mesmo Deus que te dá a alegria do nascimento de um filho é um Deus que recebe um filho de braços abertos no céu. Então, nessa questão, é o tempo de Deus. E nessa passagem específica que tu citou, para mim, o tempo de Marta e Maria era totalmente diferente do tempo de Deus, né? Pastor? Sim, foi um não parcial. Um não parcial. Naqueles, vamos dizer assim, naqueles primeiros 4 dias, a impressão que ela tinha é que Deus tinha dito não, quando na verdade Deus tinha dito sim. E o sim de Deus, naturalmente, foi muito maior, trouxe muito mais glória a Deus, trouxe... O texto diz, por exemplo, que muitas pessoas acreditaram. Então, veja, Deus trabalhou de uma maneira que, se ele tivesse ido enquanto Lázaro estava doente, algumas pessoas poderiam ter crido, mas quando ele resolveu ressuscitar alguém dentre os mortos, ele fez algo impensável e aquilo trouxe mais glória a ele. Ou seja, a alegria também, naturalmente, foi muito maior, mas também os frutos que ele colheu disso foram todos maiores. Deus não é bobo, né, amigo? Sair água de rocha foi bonitinho, mas agora trazer o cara estava morto e trouxe a vida. Já estava fedendo lá dentro. E eu acho que isso também a gente pode ver a questão de, às vezes, o que essa situação ela acarretou a morte. Então não tinha o que as pessoas ali pudessem fazer para resolver, só Jesus mesmo. Mas em algumas vezes não é o tempo de Deus e a gente dá o nosso jeito. E a gente vai lá e faz. A gente pega os pés pelas mãos, exatamente. E aí a gente faz antes mesmo que Deus haja. E aí não faz, não fica satisfeito, porque provavelmente a nossa ideia que a gente achava que era fantástica para resolver o problema não é a melhor opção. E aí a gente se frustra novamente, porque a gente fez algo que não era para fazer e a gente não sabe esperar. O que Deus vai fazer. Então, assim, se Deus disse não, qual que vai ser o sim dele, né? Então, a gente ensina a gente que a gente tem que esperar. A situação delas, elas não tinham o que fazer, mas com certeza se não fosse uma situação de morte, elas teriam dado outro jeito. Já que Jesus não veio, vamos então fazer um ídolo aqui de ouro e vamos adorar ele. Já que Jesus não veio, então vamos resolver do nosso jeito. Jesus não veio. Então, e a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente resolve os nossos... E aí quando não dá certo, e aí Deus parece que ele vai deixando, né? Vai dando corda, até você chegar no local que ele quer que você esteja, né? Aí não, agora ó, Senhor, eu não sei mais o que fazer, não tem jeito. Se o Senhor não fizer, eu vou morrer mesmo. Então assim, ou o Senhor faz, ou eu morro. Aí Deus fala, não, agora vamos trabalhar. Eu acho que é um outro ensinamento que a gente pode tirar desse. E para finalizar, eu gostaria de falar de um não severo que Jesus disse para Pedro, chamando inclusive afasta de mim, Satanás, quando a intenção de Pedro, eu fico imaginando Pedro assim, todo, né? Não, que isso, Jesus, você não vai morrer. Ninguém toca no Senhor. Não, aqui ó, eu, jiu-jiteiro, eu dou um armlock em quem aparecer, sanguíneo, né? Querendo resolver o negócio no braço dele. E aí, imagina de Jesus você escutar, ele chamou... Ainda bem que Pedro, a Bíblia diz, né, a passagem em Mateus 16, 21 a 25, diz que Pedro deu uma chamadinha nele assim de lado, né? E aí, provavelmente, a repreensão de Jesus também foi de lado, né? Mas ele deve ter ficado muito constrangido quando Jesus fala o que fala para ele, né? O que a gente pode comentar aí desse texto? Sabe que, analisando friamente agora, a gente tem o privilégio, o prazer, o benefício de já conhecer a história final do que aconteceu. Exatamente. Né? Eu até acho que eu poderia dizer que Pedro foi egoísta, porque todo mundo esperava que o povo fosse liberto, achavam, né? E queriam que Jesus fizesse isso. Mas ao mesmo tempo fiquei pensando, ele caminhando com Jesus, cara, imagina, se do lado de Jesus estava difícil, deve ter passado na cabeça de Pedro, como vai ser quando Jesus for embora? Então, acho que o cuidado que ele teve foi justamente isso, de não vai acontecer. Hoje, a gente sabe que aquele não de Deus para Jesus, que ele teve que ir até a cruz, nós estamos hoje, graças àquele não, nós estamos aqui gravando podcast. Mas Pedro não tinha como saber disso, né? E claro, e mais o coraçãozinho de Pedro, que a gente conhece que o bichinho não era fácil não, né? Queria resolver. Eu diria que
Deus disse em vários momentos que ele precisava morrer. Exato. Mas eles não estavam interessados Entendendo, nesse tipo de morte. Era fácil você criar uma interpretação alegórica, Sim. morrer para você, morrer para os seus desejos, sonhos, aspirações. Mas Jesus deixou isso claro durante vários momentos. Sim. Mas para eles, agora veja, é muito interessante porque o Diego comentou, ele queria ter Jesus perto dele, mas Jesus enquanto homem, se ele continuasse junto com Pedro, ele não poderia estar presente com todas as demais pessoas. Sim. Então veja que por mais que a gente entenda e eu acredito a motivação, né? que a motivação, mas não era o correto. E Jesus, ele é perfeito, ele é extremamente santo. A Bíblia diz dele que não há variação nenhuma, de trevas alguma. Então veja que ele não entendeu a vontade de Deus, ele pensava no povo dele e ele pensava nele. E Jesus precisou repreendê-lo. Sim. E ele recebeu um não, mas graças a esse não, ele foi salvo. Porque se Jesus tivesse dito sim a ele, ele mesmo estaria perdido. Verdade. Verdade. Eu acho que a gente, para encerrar, né, a gente pode, talvez se vocês quiserem adicionar algum caso, alguma coisa, mas assim, outras situações, né, que Deus mais aplicadas à nossa vida, ao nosso dia de hoje. Por exemplo, o marido que não ama a esposa que não perdoa o marido e depois quer que os seus pedidos sejam atendidos, o filho que não honra os pais e quer que os seus pedidos sejam atendidos, o adorador, né, a gente que louva o Senhor aqui na igreja, levanta os braços e tem contenda com meu irmão, não perdoa meu irmão também. Talvez Deus não esteja tão inclinado a atender os nossos pedidos, ou quando a gente de fato não obedece os mandamentos, né, de Deus de amar o nosso irmão, ajudar o necessitado, enfim, existem vários cenários que a gente pode ter de certa forma uma justificativa para o não de Deus, mas às vezes o não de Deus também é só não, sem justificativa. E ele tem essa prerrogativa. E então, assim, se eu pudesse encerrar com um questionamento, seria que vocês comentassem como a gente pode, então, estar mais inclinado a entender os nãos de Deus na nossa vida. O que eu poderia dizer é que me vem à mente agora, por exemplo, a passagem do apóstolo Paulo no capítulo 4 de Filipenses, quando eu vou parafrasear, quando ele diz assim: eu aprendi a viver com fartura, eu aprendi a passar necessidade, eu aprendi a viver com muitos amigos, eu aprendi a viver em solidão, na ausência de amigos. Sim. Aí é nesse contexto que ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então veja que no caso do apóstolo Paulo, ele chegou em um nível de maturidade espiritual que não era coisas, ele não buscava coisas, era a presença de Deus. E quando a pessoa tem a presença de Deus, ele tinha a presença de Deus e tinha um espinho na carne. Ou seja, a presença de Deus supria qualquer problema, anseio que ele tinha em relação ao espinho na carne. Então eu vejo que quando nós, de fato, colocarmos Deus no único lugar, no trono que existe, que ele deve estar, é o que a Bíblia diz: você busca primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas te são acrescentadas, mas desde quando você busca, você entendeu? Então o que eu quero dizer é que quando nós chegamos nesse nível de maturidade com Deus, de intimidade com Deus, o não de Deus vai ser sempre entendido. Se ele me deu não, é porque é melhor para mim. Então se é melhor para mim, tá com ótimo. certeza. Eu acho que parafraseando, né? Posso viver com muito ou com pouco, eu posso viver com sim e com não. Né? Exato, Então, muito bem, muito bem. Qualquer um dos dois, Deus sabe. Eu encerraria, você está falando aqui, me veio agora na cabeça, a minha primeira pregação que eu tive na Joy foi os nãos de Deus. Olha que coincidência. Foi a primeira? Foi a primeira. E mexeu muito comigo, assim. Eu gosto muito de usar o exemplo de Jesus, que foi como eu encerrei minha pregação, né? Ele estava na cruz lá, pediu que... Quando foi orar, pediu que afastasse o cálice dele, Deus virou as costas e disse não. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus. E aí o seu filho, né, amado, que muita alegria que os dá, né? E olha só que interessante. Tem vezes que Deus vai nos colocar não no nosso dia a dia e a gente não consegue momentaneamente entender o porquê do não. Se
por exemplo, Pedro tivesse impedido Jesus morrer como ele queria, Sim. nós não estaríamos aqui. Então, se Deus fechou uma porta, e seja qual for a porta, cara, essa semana fui procurado por uma irmã que a sua sobrinha veio a falecer no ventre da mãe. Sim. Uma mãe que já está recorrente, assim, e não tá conseguindo. Os bebês não conseguem sobreviver. Sim, sim. E aí o que eu falei foi isso, cara. Sabe? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele vai ver coisas lá na frente que a gente não está vendo. Sim. E se nós tivéssemos, naquele momento, todos virados as costas para Deus, quando Jesus foi crucificado, que nós não entendemos hoje porque a gente tem a Bíblia, mas na época ninguém entendia. Mais uma vez, a gente estaria todos... o nosso decreto seria a morte e queimar no inferno. Então, Verdade. quando estiver não na sua vida, só ore a Deus e deixe nas mãos de Deus. Amém. Eu sou um cara que vive isso. E uma vez que a gente entrega nas mãos de Deus, as obras de Deus são boas, perfeitas e agradáveis. Então, Amém. viva o propósito de Deus. Amém. Mais alguma coisa? Foi poético depois de Legal. tudo isso, mano. Acho que encerrou, né, Diogo? Eu acho que sim. Né? É isso, gente. Muito obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui. O nosso desejo é que nos nãos de Deus e no sim de Deus também, ele trabalhe no nosso coração, no seu coração, e que você possa ter realmente ciência, né? Entender e poder aceitar os sims e os nãos de Deus de forma realmente com coração grato, porque por mais que ele diga não para um monte de coisa, ele já disse sim para a nossa graça, né? Para aquilo que a gente recebeu, o melhor sim que a gente podia receber, a gente recebeu, que é o sim de Jesus na cruz, pagando os nossos pecados, tomando o cálice que a gente não conseguiria tomar. Então, eu acho que com esse sim a gente não precisa de mais sim. Que Deus abençoe você e que você seja abençoado de alguma forma por mais esse episódio, e até o próximo. Mais.